Olá, queridos e maravilhosos alunos do Colégio Rodrigues Lima. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Essa semana vamos dar continuidade ao nosso Sistema Solar. Lembrando que nas últimas aulas trabalhamos um pouquinho referente à nossa Via Láctea, o nosso Sol, meteoros, cometas e meteoritos. E falamos um pouquinho também do nosso sistema estelar e planetas gasosos e planetas terrestres. Nessa aula vamos falar um pouquinho da nossa Lua, o nosso satélite natural. Vamos entender um pouquinho das características e seus fenômenos, ok? Espero que gostem da aula e roda a vinheta! Olá, maravilhosos alunos! Dando sequência à nossa aula de Geografia, retomando o nosso Sistema Solar. Hoje, com o nosso satélite natural, a nossa famosa, linda e maravilhosa Lua. Lembrando que a nossa Lua é o nosso satélite natural. É o satélite que orbita o nosso planeta. Consiste de um corpo rochoso com aproximadamente 3.476 quilômetros de diâmetro, quase um terço do tamanho da nossa Terra. A distância média entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros de distância. O nosso satélite não tem atmosfera. E não tendo atmosfera, não pode proteger o ser humano ou outro ser vivo da exposição direta das radiações solares, como a famosa radiação ultravioleta. Ok, galerinha? Galerinha, vamos partir para a temperatura. A temperatura na superfície da nossa Lua, do nosso satélite natural, tem em média 100 graus a menos 150 graus. Então, todas essas condições, igual o professor falou anteriormente, não permitem a existência de seres vivos na Lua. Então, essa alta elevação da temperatura e também a baixa temperatura não favorecem, tá, o desenvolvimento de vida na Lua, ok? Vamos falar agora das fases da Lua. Lembrando que a nossa Lua reflete a luz do Sol, porque ela não existe luz própria. É igual aos planetas. Os planetas do nosso sistema solar não possuem luz própria. Depende do Sol, tá? Para refletir os raios solares, ok? E as fases da Lua, podemos afirmar que são quatro, tá? É a Lua nova, a crescente, a cheia e a minguante. Ok, galerinha? Agora vamos ver as fases de cada uma dessas fases, tá? Essas fases que são divididas em quatro. A lua nova. Nesta fase, galerinha, não conseguimos observar a lua, pois ela está posicionada entre o Sol e a Terra, ok? Nesta fase, a lua está no céu durante o dia, nascendo por volta das 6 horas da manhã e se pondo por volta das 18 horas. Podemos observar a imagem aí atrás, a dificuldade da visão da Lua no período da noite, ok? A Lua crescente. Passando a fase da Lua nova, vem a crescente. A Lua começa a crescer, ou seja, cerca de um quarto, tá? Começa a ficar iluminada. Com isso, uma parte aparece porque recebe a luz diretamente do Sol. Então, essa visibilidade de um quarto da Lua à noite acontece através dos raios solares que refletem a sua luz. Ok, galerinha? Agora vamos falar dela, a lua cheia, a famosa
Lua dos namorados. Quando falamos namorados é uma brincadeira, tá, galerinha? Porque a lua cheia, ela é basicamente quando a sombra da Terra sai da sua direção, permitindo a iluminação por completo, tornando-se visível e esteticamente falando arredondada. Então começamos a observar a Lua de uma forma num todo, ela toda iluminada através dos raios solares que acabam iluminando toda a sua esfera, dando um formato arredondado, ok, galerinha? A próxima fase e última fase, tá, das fases lunares é a lua minguante, diferente da lua cheia, tá? A fase minguante é o momento em que o satélite natural começa a escurecer novamente. É quando a Terra passa a receber mais incidências de luz solar, projetando sua sombra diretamente para a lua, ok? Então, basicamente, tá? É esse o ciclo minguante, é quando a Lua começa a receber a incidência das sombras do nosso planeta Terra, ok? E também temos o ciclo lunar e constante, que é mais no final de todos os períodos, onde a Lua fica totalmente escura. Esses novos efeitos aparecem quando os três elementos principais, Lua, Terra e Sol, se alinham, no momento em que ficam na mesma linha da órbita, acontecendo o eclipse, o famoso eclipse, tá? Solar e lunar, além da superlua que iremos ver mais para frente. Então, quando falamos na lua minguante, falamos que é aquela parte que a lua volta a escurecer novamente, recebendo as sombras do nosso planeta Terra, porque o planeta está recebendo muito mais luz solar e acaba tendo um alinhamento mais próximo ao Sol, causando as sombras na lua minguante. Ok? Terminando as quatro fases da Lua, vamos para os fenômenos da Lua. A Lua, em sua relação com a Terra e o Sol, frequentemente surpreende as pessoas. As mudanças de coloração e tamanho que acontecem de forma sutil e rápida, e para muitos encantadora. Então, essa forma, é, essa ligação, essa relação da Lua com a Terra e o Sol encanta as pessoas, como a famosa superlua. Efeito causado pela proximidade entre a Terra e a Lua. A sensação é de que o satélite dobrou de tamanho, mas não, galerinha. Na verdade, apenas a forma como é vista de mais perto, ok? Este evento é simples e comum, não precisa de equipamentos específicos e o melhor horário para visualização é por volta das 22 horas. É onde acontece o seu ápice, tá? É onde que acontece a maior a proximidade entre a Terra e a Lua, beleza? O nosso segundo e último fenômeno é o eclipse. Ao contrário da nossa superlua, os eclipses não acontecem com tanta frequência, com tanta facilidade assim. E quando eles ocorrem, é necessário, é preciso de equipamentos específicos para serem vistos, tá? Com mais qualidades. E temos dois eclipses também, tá? O eclipse solar é aquele que ocorre no período de alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol, e o lunar, tá? Que são mais recorrentes e acontece quando a Lua fica completamente tomada pela sombra da Terra, ok? Então, ao contrário da superlua, os eclipses não acontecem com tanta frequência. Temos dois: o eclipse solar, que é quando existe um alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol, e os lunares, que são os mais recorrentes. Acontece quando a Lua fica completamente tomada pela sombra da Terra. Ok, galerinha? Então, basicamente, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Onde trabalhamos um pouquinho referente ao tamanho e a distância entre a Terra e a Lua e o tamanho, o diâmetro da Lua,
as fases e os seus fenômenos, ok? Eu agradeço a presença de todos, espero que todos tenham gostado da aula. Alguma dúvida referente a este conteúdo, o professor estará lá no plantão de dúvidas para sanar as dúvidas referente a este conteúdo. Agradeço a presença de todos e fiquem com Deus. Queridos alunos, basicamente a aula de hoje foi essa, referente à Lua. Este conteúdo desta aula vai estar disponível em slides lá no material do aluno, no Classroom. Galerinha, espero que tenham gostado da aula. O professor também vai deixar, referente a essa aula, um documentário falando um pouquinho mais do nosso satélite, a Lua. Espero que tenham gostado da aula. Dúvidas, estarei lá no plantão, ok? Um bom final de semana a todos e até a próxima!